E então, o que você achou do cenário novo? Propósito é algo tão poderoso que nessa corrida que a gente está vendo das empresas privadas para poder visitar o espaço, como a SpaceX, como a Blue Origin, entre outras várias que tem aí, né? Tem alguns propósitos envolvidos, né? Como por exemplo, pasmem, né? Somente a vontade de conquistar um mundo só para si. Olha que louco! O simples fato de pessoas terem prosperado tanto, por terem encontrado aí os seus propósitos, acaba, pessoal, gerando quase que um vício de crescer cada vez mais e terem aí ambições que sim são sadias e que levam o homem realmente a não querer, a não ter limite nenhum. Esse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre algumas formas que levaram aí grandes líderes do mundo a descobrirem seus propósitos, porque também foram coisas que aconteceram comigo e eu acho que isso pode te ajudar a identificar também o seu. Vamos lá então? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje nós vamos falar sobre liderança com um tema voltado aí para clarificação do seu propósito. Se tem uma coisa que eu falo bastante aqui no canal é sobre propósito. Ele, pessoal, é fonte de muita energia para que a gente seja bons líderes, para que a gente seja pessoas prósperas e a gente também seja pessoas produtivas. Alguém com um propósito em mente tem um foco de um tamanho descomunal, né? Sendo possível aí realizar praticamente qualquer coisa em sua vida. E nós já vimos com certeza vários exemplos na humanidade em relação a isso. Eu não preciso nem citar muito aqui, né? Mas como é que naquela época as pessoas conseguiram, por exemplo, erguer as pirâmides do Egito? Aqueles negócios daquele tamanho. E a muralha da China, né, com seus 21 mil quilômetros de extensão, né, com 8 metros de altura, é muito alto aquele negócio. São praticamente 4 Sócrates, um em cima do outro. Para você que não sabia, eu tenho 1,97, tá, gente? Para vocês terem uma ideia melhor da muralha da China, é como se colocasse aí um muro em metade da Terra. Olha só que loucura, é muita coisa. Mas eu quero falar aqui é que a questão de alguém com propósito realmente não tem limite nenhum. O propósito, pessoal, é algo muito mais além, às vezes até do que você mesmo. E quando eu falo aqui de bens, de conquistas materiais, né, que a gente adquire aí ao longo da vida, atrelado a um propósito, isso é uma consequência, na verdade, do que acontece, né, daquilo que a gente busca. Pois, em geral, existe aí uma prosperidade atrelada àquilo que você desempenha no meio do caminho. E eu falo isso de forma muito tranquila, tá? Até porque existem aí propósitos sociais de grupos ou empresas que são sem fins lucrativos e acabam aí também acumulando algumas riquezas. Perceba bem o que eu vou falar aqui. Eu conheço aí instituições que trabalham, por exemplo, com viciados em drogas e que por ter um trabalho muito bonito e cuja sua missão é trabalhar realmente sem nenhum tipo de vínculo voltado para lucro. Ainda assim, em compensação, elas recebem diversas doações bem generosas, né, como casas, carros, estrutura, doações em dinheiro, exatamente para que essas empresas, essas instituições possam executar aquele seu propósito. E isso não é uma crítica, muito pelo contrário. Na minha visão, acho que todo e qualquer propósito ele precisa sim de uma estrutura para poder se concretizar. E isso também é prosperidade. Mas vamos lá. Dada essa introdução para vocês a esse assunto, vamos então direto para o nosso tema de hoje. E nosso intuito aqui é ajudar você a clarificar o seu propósito. Muita gente tem dúvida de como que a gente faz isso, né? Até porque é algo que vem muito de dentro. Eu até falei em outro vídeo meu aqui no canal, algo que é quase espiritual, porque te envolve de um jeito assim que você não consegue nem explicar o porquê que você está executando, o porquê que você está fazendo aquilo. Porque nada te para, nada te derruba, nada te faz desistir. É incrível. E quem que não quer esse tipo de característica para poder tocar a sua própria vida, né? Todo mundo, com certeza. Mas não é algo tão simples de se achar. Envolve aí muitos fatores, envolve também uma entrega muito forte de si próprio, até para que você possa parar para refletir sobre isso. Mas Sócrates, eu vou terminar esse vídeo aqui
né, com o meu propósito clarificado, definido? Muito provavelmente não. Mas a ideia aqui, pessoal, é dar para você exemplos, né, do que eu reuni ao longo do tempo e que me ajudaram, inclusive, a clarificar o meu propósito, tá? Esses exemplos, eles foram extraídos aí de estudos, né, que eu fiz ao longo do tempo, envolvendo grandes líderes da humanidade, como já teve, por exemplo, Steve Jobs, Martin Luther King, Malala Yousafzai, eu não sei se é assim que pronuncia, e milhões de outros que a gente tem aí. Dos exemplos conhecidos que a humanidade já viu sobre propósito, é importante aqui citar que cada um deles, gente, passou por diversas experiências totalmente distintas, né, e únicas em suas vidas. Foram, na verdade, um verdadeiro cruzamento de vários contextos diferentes para que eles pudessem chegar a identificar, né, suas causas e buscar soluções aí sem descanso. No entanto, todos eles buscaram, né, significado para isso e encontraram sim propósitos que estavam alinhados com seus valores. Olha só, aspirações e o desejo realmente de fazer mudanças positivas em suas regiões e no mundo inteiro. A gente vai aqui listar algumas formas que eles seguiram, né, para poder clarificar o propósito deles, para que isso possa nos ajudar também a identificar o nosso, ok? A primeira delas é voltada para problemas sociais. Isso vai servir tanto para você que já vivenciou isso na pele, inclusive, quanto para você que vê acontecendo mesmo à distância. Alguns líderes, eles identificaram problemas sociais e se dedicaram aí a resolvê-los em suas missões. Essa identificação aí de questões sociais urgentes realmente inspirou muitos a definirem aí os seus propósitos e se dedicarem aí às suas vidas, né, para poder criar mudanças positivas em toda a sociedade. Eu, por exemplo, eu identifiquei o meu propósito como ajudar e ensinar as pessoas para que elas possam ter mais oportunidades. Porque eu vejo que existem várias pessoas no mundo, aqui no Brasil, que precisam apenas de um leve empurrão para poder darem certo em suas vidas. E eu vou ajudar realmente nesse sentido muita gente. Na minha vida, que não foi fácil, desde bebê inclusive, eu cheguei a ter muitas oportunidades, né, que mesmo pequenas na época, eu pude agarrá-las e fazer dar certo cada uma. A escalada, gente, que eu tenho em minha vida, ela se dá exatamente por isso. E eu quero ver nisso na vida também de muita gente que eu vou ajudar com certeza. Um outro ponto importante é relacionado à influência através dos valores. Grandes personalidades que a gente teve no mundo muitas vezes foram influenciadas, né, por seus valores pessoais e também as suas crenças fundamentais, aquilo que sustenta a base daquela pessoa. Eles buscam orientar esses valores com o trabalho, né, que eles desejam realizar. E aí, Gandhi, por exemplo, ele foi influenciado aí por princípios como a não violência, né, a busca pela verdade, a justiça social, que tornaram a base do seu propósito de vida. Existem aí vários empresários hoje em dia que eles negam, inclusive, grandes negócios, exatamente por esses negócios não estarem atrelados aos seus valores. Olha só, para vocês verem o quanto isso é muito forte. Certamente essa influência dos valores é um caminho realmente sábio para que isso possa ajudar na clarificação do seu propósito. A gente tem também a questão do impacto social, que seria um desejo, né, de causar algum impacto positivo na sociedade. E isso é outro fator muito comum, né, e muito positivo entre os grandes líderes do mundo que já tiveram aí e têm até hoje esse tipo de atitude. Porque eles frequentemente buscam um propósito que vai além do benefício pessoal e trabalham para poder melhorar a vida de outras pessoas. Isso pode se manifestar em diferentes formas de ativismo, inclusive. Lutas por direitos humanos, igualdade, justiça social, entre várias outras causas que buscam um bem maior. Mais uma vez eu coloco aqui que o fato de trabalhar para o social não necessariamente quer dizer que tenhamos de ser ricos ou de ser pobres. Tudo depende da pessoa que vai desempenhar aquilo. A banda Coldplay, por exemplo, eles ficaram aí sem fazer shows por mais de um ano, somente planejando como que eles poderiam fazer uma turnê de shows que fossem sustentáveis, que a energia ela fosse gerada de alguma forma, que os materiais que fossem utilizados fossem descartáveis. Inclusive eu fui em um desses shows, foi muito bom. E o objetivo deles era realmente ajudarem o meio ambiente.
Essa ação, pessoal, gerou aí um impacto social extremamente positivo para os fãs, né, e também para o mercado. Isso acabou certamente aumentando muito as receitas dessa banda. Outro ponto forte, que eu particularmente gosto muito, é a questão da paixão e da determinação. A paixão, pessoal, é um elemento pilar nesse processo de identificação do propósito. A gente tem aí exemplos muito bons, né, como o da Malala, que eu falei, que encontrou aí a sua paixão ainda muito jovem, quando ela começou a defender aí a educação, né, para meninas do país dela. Sua determinação em enfrentar ameaças, né, que ela recebeu e os obstáculos que ela encontrava no meio do caminho, impulsionadas aí pela paixão, ajudou muito a definir o propósito dela e a tornar ela realmente uma líder muito influente em todo o mundo. Características como essa levam realmente o indivíduo a ser, pessoal, incansável, imparável, implacável na execução de qualquer atividade para poder atingir o seu propósito. E dessa lista, nós temos aí um item que tem a ver com praticamente todo mundo, que são os desafios e as experiências da vida. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, né, durante a minha vida, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente passou. Tem gente aqui que, infelizmente, vai levar o seu propósito para um lado mau, né, ruim mesmo, por tudo aquilo que ele viveu em sua vida. Às vezes muita violência, às vezes muito massacre aí dos pais, dos tios, enfim. A gente sabe do propósito louco, né, que um Hitler da vida teve no mundo. E foi exatamente em relação a isso. Muitas vezes as experiências e os desafios pessoais que a gente tem moldam o propósito desses líderes. O Nelson Mandela, né, que durante seus anos aí de prisão, ele teve muito tempo para poder refletir sobre liberdade, sobre igualdade, e ele se tornou aí um grande defensor incansável dessas causas. Essas experiências, elas despertam, gente, uma paixão interior e direcionam o nosso propósito, né, o propósito de uma pessoa para poder fazer mudanças significativas em algumas áreas específicas. Na sua vida, você pode olhar aí as experiências do seu passado e do seu presente para poder você tentar chegar a alguma causa, por que não? Por exemplo, na minha vida, né, que começou aí com uma família bem humilde, eu comecei a ter uma visão muito forte de independência financeira, né, por tudo aquilo que eu vivi na minha vida lá no passado, dos limites que eu enfrentei, das dívidas que eu já tive. Eu tenho reflexos até hoje em minha vida quando eu vou no supermercado que eu vejo em grandes quantidades alguma coisa. É meio que automático, eu quero pegar aquilo, né, porque antes eu vivia pedindo e muitas vezes eu não tinha. Então isso é reflexo do que eu vivi lá atrás. E aí eu comecei a executar aquilo que eu tanto pensava lá atrás e as coisas que eu também vivi, né, que deram esse combustível para mim, né, para poder sair daquela situação e ao mesmo tempo ensinar também as pessoas a fazer a mesma coisa, a terem a mesma visão e atingirem os seus objetivos, junto comigo, por que não? A minha experiência pessoal, ela me ajudou realmente a clarificar os meus objetivos e perseguir cada um deles. A questão aqui é, você vai ser sempre alguém sem propósito? Sério? Eu mesmo, eu me imagino aí, por exemplo, como idoso, no fim da minha vida, se eu realmente tivesse sem nenhum propósito na vida, se eu não tivesse feito nada, a diferença na vida de nenhuma pessoa, sem ter sido ninguém importante na sociedade, o quanto eu ficaria triste com tudo isso. E claro, sem nem ter construído um algo para mim, um conforto, né, na minha velhice, na minha família. Agora mesmo eu estou construindo uma casa, né, que eu sempre quis, que eu sempre imaginei, que eu sempre sonhei. E tudo isso, né, foi por conta de algo que eu vivi e que me dá combustível, né, a seguir executando todos esses meus objetivos. Mas isso não foi algo do dia para a noite, né, pessoal? Isso veio com a busca de um propósito que foi construído aí aos poucos na minha vida. Eu desejo realmente que você tenha um objetivo, né, um norte para você poder seguir, senão você sempre vai estar correndo atrás dos sonhos dos outros. Olha só, eu imagino que não é o que você quer. Bom, pessoal, você gostou desse vídeo? Se sim, por favor, me ajuda a popularizar o canal, né, clicando aqui no like. Né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Eu fico então por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!